pessoal, tudo bem? Sou Marco Oliveira, da IEF Brasília. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as estações de recarga para veículo elétrico portátil. Especificamente vamos comentar sobre as proteções de surtos atmosféricos e surtos elétricos, com ênfase mais na parte de surtos atmosféricos. Bom, o que vem a ser um surto atmosférico? O surto atmosférico nada mais é do que uma sobretensão transitória, tá? Ou seja, uma elevação da tensão que ocorre na rede elétrica devido à descarga atmosférica direta ou indireta. Ou seja, esse raio ele pode cair nas proximidades da rede elétrica e fazer com que ela tenha esse surto, essa sobretensão transitória. Ou pode cair diretamente na rede aérea, rede elétrica aérea. Esses surtos eles podem causar danos significativos nos equipamentos elétricos e eletrônicos, além de representar riscos de incêndios e outras falhas nesses mesmos circuitos. Então, por isso a importância de nós termos essa noção de que os componentes de proteção para surtos elétricos e atmosféricos devem ser previstos nas estações de recarga portátil. Por quê? Geralmente a estação de recarga portátil, quando ela é empregada em condomínios, nós temos o quadro de proteção, que é a recomendação da 17019. Entretanto, quando ela é aplicada em casa, ou quando a pessoa viaja e vai carregar o seu veículo em outro local, geralmente esse quadro de proteção, que é recomendado pela norma, não vão estar presente. Então, a estação de recarga portátil, ela tem que ter todos os níveis de proteção para que nós tenhamos proteção tanto na parte elétrica dessa distribuição de energia, como a proteção das pessoas e do veículo elétrico. Bom, aqui eu peguei uma especificação de uma estação de recarga. Geralmente todas apresentam essas características de proteção porque elas são baseadas numa norma, geralmente norma europeia ou norma americana. Então, nessa estação, o que nós temos aqui? Nós temos a proteção contra raios, está indicando que tem a proteção contra raios, ele tem a proteção contra curto-circuito, ele tem a proteção contra sobrecorrente, ou seja, uma elevação de corrente, e ele tem a proteção sobre vazamento. Esse vazamento aqui nós traduzimos para fuga de corrente. E aí, nesse caso, tem que observar a estação de recarga, se ela tem a proteção para fuga AC e para fuga CC, que seria o ideal. Temos também a proteção de sobretensão, ou seja, um aumento de tensão acima de um limite suportável pelo equipamento. Uma proteção contra subtensão, ou seja, tensões baixas em que, a partir desses valores, o equipamento pode ficar bobo, então é melhor ele parar de funcionar. Proteção de sobreaquecimento, porque nós sabemos que uma estação de recarga, por exemplo, que pode chegar até 7 kW, mas normalmente se utiliza 3,5, mesmo 3,5 são 16 amperes em 220. Se for 7 kW, é 32 amperes. Então, por efeito Joule, eu vou ter um aquecimento no cabo e nos componentes eletrônicos que compõem essa estação. Então, ela tem que ter um controle também de temperatura, porque se chegar numa determinada temperatura, ela tem que desarmar. E a parte de proteção eletrostática também. Bom, aqui eu apresento para vocês um diagrama básico de como é que seria a estação de recarga em relação ao veículo elétrico. Inicialmente, nós temos aqui o controlador da estação de recarga para veículo elétrico. Ele é um gerador, tá? Ele gera para a gente uma tensão inicial de 12 volts e 1 kHz, e a partir de estágios, esse valor ele vai sendo alterado, né? Então, por exemplo, quando eu pego o plug, que é o próximo estágio aqui, e conecto esse plug no veículo, essa tensão aqui ela cai para 9 volts, corrente contínua. Quando eu inicio a recarga, então, do veículo, através desse dispositivo que eu vou comentar, ela cai para 6 volts,
corrente contínua, sempre em 1 kHz. Então, dependendo do estágio que tiver essa recarga, eu vou ter um nível de tensão. E a gente tem que checar, verificar, medir, ensaiar, para verificar se tudo está funcionando adequadamente. Bom, como eu comentei, o último estágio do veículo elétrico aqui é essa sigla, que é uma sigla em inglês, que significa o quê? On-board charge. On-board, embarcado, charge, carregamento. Então, é esse dispositivo aqui que vai pegar a nossa senoide, no caso, um exemplo, 220 volts, e vai transformar em uma corrente contínua, CC, no qual vão ser carregadas, então, as baterias do veículo. Dependendo do veículo, 60 kW, 40 kW, vai depender do fabricante. Então, isso aqui é mais ou menos um diagrama básico do estágio, né, que a gente tem e das fases de carregamento. Bom, aqui eu estou apresentando agora para vocês uma placa de estação de recarga em que ela não possui o componente de proteção que faz justamente essa detecção e proteção do surto atmosférico. Nós observamos aqui que nós temos aqui a entrada de fase, neutro e terra. Então aqui são as três entradas, os cabos e as três entradas. E aqui nesse estágio, a gente observa que nós temos um componente de proteção, que é o varistor. O varistor ele é um componente, é o mesmo componente que é usado nos DPS tipo 2, que a gente emprega nas aplicações elétricas. Esse varistor ele tem a característica de proteção de 8/20 microsegundos, ou seja, ele faz a proteção de surto elétrico. Entretanto, se a gente observar na placa, eu não tenho o componente de proteção do surto atmosférico. Não aparece. Alguns outros componentes aqui importantes na placa que a gente pode destacar. Esse estágio aqui é o estágio que gera para a gente o 1 kHz. Tá? É o estágio da fonte, vai gerar para nós 1 kHz. A gente pode observar aqui, esse componente aqui é um cristal de alta precisão. É ele que vai fazer com que esse estágio gere 1 kHz. Depois nós temos mais dois componentes importantes, que são essas caixinhas pretas, que são dois relés, que podem chegar a 50, a 70 amperes. É eles que vão ser comutados, fazendo com que a tensão saia aqui lá para aquela placa que eu comentei agora há pouco, que é a OBC. E aqui nós temos também dois outros componentes, duas bobinas, os TCs que a gente chama, transformador de corrente, que olha só, ele está aqui comparando a fase com o neutro, e ele fazendo essa comparação, ele consegue ver se tem alguma fuga de corrente. E nesse outro estágio aqui, ele vai fazer a comparação também de sub e sobre corrente também. Então, esses aqui são os estágios de proteções. Existem outros estágios de controle de comunicação, do CP e do PP, que são componentes de comunicação entre a estação de recarga e o veículo que compõem essa placa. Então, o importante aqui, que nós estamos destacando, é que essa placa ela não tem a proteção de surto atmosférico. Agora, eu vou mostrar para vocês uma placa que tem essa proteção. Apesar da especificação dessa placa, como as demais, informarem que ela teria esse componente de proteção. Bom, agora nós estamos numa placa de um carregador portátil que ele conta com a proteção de surto elétrico. Então, do mesmo jeito que eu comentei anteriormente, eu tenho aqui a parte de terra, a parte da fase e a parte do neutro, entrando aqui nas borneiras da placa. E aí, se a gente observa aqui do lado esquerdo, a gente vê que existem aqui três componentes. Um varistor, que está fazendo a proteção da fase, o outro varistor, que está fazendo a proteção do neutro, que o surto ele pode entrar tanto pela fase como pelo neutro, e agora o componente que a gente está aí debatendo, que é esse branquinho aqui,
Esse componente branquinho é um centelhador a gás. Ele é extremamente rápido na sua comutação. Segundo a especificação, ele é um componente de 10/350 microsegundos. É esse componente que, se por acaso eu receber um surto na fase ou no neutro, ou seja, eu estou aqui com a minha tensão normal de 220 e de repente cai um raio e eu tenho um aumento súbito aqui, ó, esse pico aqui, ó, se for um pico, um surto atmosférico, é esse componente aqui, ó, que vai estar fazendo que esse pico não atinja todos os componentes da eletrônica e muito menos o veículo elétrico. Ele vai fazer o quê? Ele vai detectar isso e vai jogar para o aterramento. Por isso que também é importante que, além de nós termos um aterramento, ele esteja com um valor baixo. Desculpa. Ele esteja com um valor baixo, ou seja, de tal forma que essa corrente excedente ela flua normalmente para o aterramento. Aqui também nós temos os dois estágios de relés que fazem essa comutação, que eu comentei anteriormente, relé de 50 e 70 amperes. E aqui a gente pode olhar, ó, essa primeira bobina, esse TC, ele está fazendo a comparação aqui entre fase e neutro, para verificar se tem fuga de corrente. E esse outro TC aqui, ele está fazendo a verificação da corrente de sobre ou subcorrente que ele tem as proteções. Então, essa estação de recarga, ela tem uma melhor proteção do que aquela anterior que eu tinha comentado com vocês. Então, observem bastante, é difícil saber, porque a gente vai olhar na especificação da carcaça da estação e vai indicar que tem. Mas se nós abrirmos, vamos ali abrir, e aí quando abre problema que pode perder garantia, essas coisas todas, a gente conseguiria certificar se de fato tem esse componente ou não. Então é isso, pessoal. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima.